Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de utilidade, já que a gente tá falando de dilemas morais, vamos lá? Pra quem não viu meu cafezinho da manhã, no meu cafezinho da manhã eu falei sobre o dilema do trem, né, e como que ele é escroto, sendo bem sincero aqui com a palavra, né? E agora eu quero falar assim da questão da utilidade, que é uma coisa que a gente sempre fala no dia a dia, né? Assim, tipo, por que que eu vou fazer algo? Pra que que eu vou fazer algo? E a gente tá sempre colocando nessa caixinha, isso é útil ou isso não é útil, né? E eu vou chegar aqui com uma máxima do Krenak, que eu adoro, né? Que não existe utilidade. A vida não é útil, a vida não serve pra nada, né? E vamos refletir sobre isso, né? Assim, vamos entrar nisso nesse cafezinho, né? Nessa cultura que a gente tá, assim, que eu chamaria de um realismo capitalista, o capitalismo tardio, ou esse mundo completamente neoliberal, sem valores, né? Como o Renato Russo falou, né? Nós somos burguês sem religião, né? Tipo, é um tipo de burguesia sem valores morais absolutos, né? São todos valores morais relativos, né? Eu até queria ler mais sobre filosofia, mas assim, eu precisaria de tempo, né? E a gente entra nesse dilema da utilidade que tá sempre no nosso dia a dia, né? Eu lembro quando eu tava conversando uma vez com um cara que trabalhava comigo, que era indiano, que era não, ele é indiano, né? Ele não trabalha mais comigo, e ele me parou e falou assim, mas por que você vai estudar? Eu falei, tem que ter porquê? Tipo, tem que ter porquê? As coisas têm que ter porquê, né? Ah, teve uma vez que fizeram uma pergunta aqui, né? Eu acho que foi no comentário até aqui, que assim, por que na faculdade não se ensina Solid? Porque o pressuposto dele que o Solid era muito útil na nossa carreira acadêmica, então assim, na carreira profissional, então ele já se pressupõe que essa pergunta já dá um pressuposto aqui do que eu quero conversar um pouquinho, né? Que na faculdade ela tem que ensinar apenas que são coisas úteis às nossas carreiras, né? Então, assim, isso parte de um pressuposto que eu acho muito ruim, de que a gente tem uma utilidade. Existe um sistema, né? E aí eu tô lendo um livro, e aí o livro não tá aqui, deixa eu ver se tá ali, não tá ali, né? Também do Jack Zelu, que chama o Sistema Tecnológico, The Technological System, quando ele tenta definir o que é o sistema tecnológico. Aí ele dá a definição, a gente conhece a definição tecnológica do que é um sistema, né? Se eu tenho um sistema, ele é uma coisa que funciona, né? Tipo, sei lá, é, um, é uma coisa que você faz ele rodar, né? Pro Elu, pra sociologia, um sistema é quando você tem partes móveis o impacto de uma afeta no outra, né? Então, o sistema social, né? Ele fala sistema capitalista, quando fala assim, né? Ou sistema tecnológico, como fala no livro, ou sistema de distribuição de alguma coisa, né? É como se, tipo, se uma delas parar, vai parar tudo, o todo. Se uma delas dá problema, dá problema em outro canto, né? Então, assim, a gente vive em um sistema, né? Um sistema global, assim, né? Que às vezes a gente dá um nome para ele para tentar compreender ele, né? Mas parte desse sistema parte de um pressuposto muito ruim. O ruim é que a gente tem que ser útil. Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, eu posso estar falando aqui de layoff de empresa, posso estar falando de qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você falar assim, pô, mas o que o Vitor tá falando? Por que ele tem que falar disso? Eu quero ver o canal dele, eu quero ver computação. Tá? Pode ser que eu esteja falando de computação, pode ser que eu esteja falando daquela pessoa, aquela pessoa que tá ali no canto. E aliás, vou usar isso. Uma vez eu trabalhei com um rapaz, né? Ele era meu veterano até, que ele era muito bom, assim. Mas ele tinha uma velocidade muito lenta de desenvolvimento, né? Então, assim, você dava a coisa pra ele, ele desenvolvia, assim, ficava tudo muito bom, só que ele desenvolvia muito lento, né? E aí, ele trabalhava numa gestão, todo mundo gostava dele lá, né? E ele mudou pra uma outra gestão e foi demitido. Não sei se ele foi demitido. Eu sei que fala assim: olha, deu problema lá, deu chabu. E ele tá fora lá do departamento. Eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais falei com ele. Né? E qual que era a coisa que falaram, né? Que ele chegou no time, aí o gerente, muito espertão, muito.
muito, eu tenho métricas, eu sou meritocrático, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O gerente botou uma métrica super estúpida, tipo, quantas linhas de código as pessoas entregam, né? Quantas funcionalidades as pessoas terminam, né? Ele correu com essas métricas e ele viu que, pô, aquela pessoa era um zero à esquerda, entregava muito pouco. Aí o que ele fez? Arrancou a pessoa do time. Essa pessoa não me é útil. Essa pessoa não tem utilidade aqui no time, né? E aí, quando ele fez isso, o que aconteceu? A produtividade do time como um todo caiu. Pá. Por quê? Porque a métrica que ele usou não media a utilidade daquela pessoa naquele sistema, né? Que eu tô falando na gestão de projeto ali. Por quê? Porque naquele sistema, aquela pessoa tinha a utilidade de compartilhar de conhecimento, de ser um cara que resolve problemas, né? Então ele tava ali, e isso acontece muito no meu dia a dia, assim. Muitas vezes eu falo do meu chefe, putz, eu não consegui trabalhar absolutamente nada essa semana. Por quê? Porque eu tô ali sendo interrompido por 500 pessoas ao mesmo tempo, mas eu tô resolvendo 500 problemas que nenhum deles é meu. Então no final do dia, no final das métricas, né, a minha métrica vai estar horrível, porque eu não fiz nada. E isso tem uma impressão pra gente, né? Isso dá muito pra gente, putz, eu não tô fazendo nada. Só que se eu olhar pro contexto, pro todo, eu sou parte do sistema e aqui eu tô oferecendo alguma coisa ali naquele sistema que as métricas não colhem, né? Então, assim, olha que eu tô analisando isso do ponto de vista de utilidade. Eu tô querendo dar utilidade para alguma coisa, mas tem outras coisas que a gente pode ser que não tem utilidade. Então, vamos pensar numa empresa aqui. No Brasil, se investe quase nada em pesquisa. Eu trabalhei em 7 empresas. Uma delas, acho que uma delas era instituto de pesquisa. Só uma delas investia em. Que eu vi, né? Assim, se investia em outro canto, eu não sei, eu não sabia, né? Só uma delas investia em pesquisa e inovação, que não era o estudo de pesquisa, né? Que era uma empresa formada por um ex-professor de universidade que trabalhava com IA e a gente fazia pesquisa e inovação, só que tinha um péssimo feeling pro comércio, né? Tanto que na época eu brigava com ele, a gente tem que fazer APIs, tem que fazer APIs, tem que fazer APIs. Ele fala, não, a gente tem que vender para grandes fornecedores. Aí no dia que o grande fornecedor cortou o contrato, acabou a empresa. Porque se você depende só do fornecedor, você tá lascado, né? Mas a pesquisa numa empresa, por exemplo. Pesquisa numa empresa é uma coisa que você fala assim, pô, eu vou contratar um cara aqui que vai. Ele é um cara que tem uma capacidade de entrega muito, sei lá, uma capacidade de resolução de entrega que é um nível de complexidade maior, mas talvez ele não saiba ali fazer. Eu vi muito disso, né? Tal pessoa não sabe nada de um framework, tipo, que essa pessoa é inútil. Não é inútil. Né? Esse paradigma da utilidade pode estar muito errado, porque pode ser que a pessoa tenha uma outra função dentro daquele sistema, né? Seja a função de entregar tipo inovação, né? Entregar tipo, essa pessoa consegue ter uma visão crítica sobre o que a gente está entregando, quais são as tecnologias que a gente está trabalhando, né? Teve, cara, trocentas empresas assim, quando eu trabalhei com arquitetura era muito bizarro, que as pessoas criticavam muito a arquitetura. Não entrega nada, os caras não entregam nada, os caras não entregam nada, né? Sendo que a galera de dev ali não tinha essa noção do que a gente estava entregando, né? Mas ainda assim eu estou discutindo com vocês dentro do paradigma da utilidade. Eu estou tentando justificar a utilidade das pessoas. Porque nas empresas as pessoas têm utilidade, né? Engraçado que assim, tem empresa, né, que tem. Você vê a utilidade de muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que não têm utilidade, né? É só mesmo ali, não, aquele ali é amigo do gerente, né? E aí o cara fica ali, tipo, só arrumando confusão. Tinha uma empresa que eu trabalhei, né? Desculpa, eu fiz projeto, nunca trabalhei. Fiz projeto. Aliás, chegou até proposta algumas vezes, mas assim, eu sempre chego só, desculpa, eu não quero, eu não quero trabalhar nessa empresa, né? É uma consultoria aqui no interior. E é uma grande consultoria aqui no interior. E uma vez eu fiz um projeto com um cara, o cara era muito mala. O cara era muito mala, muito mala, muito mala, muito mala. A gente fazendo um projeto ali, tipo, o cara era eu lembro que assim, foi um projeto que assim, a gente via como o cara era malo e o cara era totalmente despreparado. Porque eu lembro assim, eu trabalhava com o back-end naquela época, eu usava o App Engine do Google, nem sei se ainda existe, né? E
E aí tinha um limite lá que ele tinha botado, né? Que era tipo, vai gastar tantos reais por dia, porque passou disso aí a gente não tem budget, né? E aí o cara me pega, era um aplicativo, aí o cara me pega, isso em 2010, né? O cara me cadastra, 2010 não, 2011, foi a época que eu quebrei meu braço, né? O cara me cadastra o aplicativo num site, numa revista, né? Era numa revista. Isso era muito bizarro, era uma revista, né? Que tinha tiragem, né? E tinha tiragem mundial, era uma revista de tiragem mundial, né? Me cadastra o aplicativo e ele sabe que ia ter aquela revista ser daquele dia, né? E a gente não sabia, a gente no time, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Eu cheguei no trabalho, né? Às 8 da manhã. Cheguei no trabalho lá. Aí o outro tava assim: você já abriu o e-mail? Não? Abre o e-mail que ele tá louco atrás de você. E aí eu abri o e-mail assim, o cara, não sei o que, resolver imediatamente, o sistema tá fora do ar, eu tô me perdendo. Óbvio que o aplicativo quebrou. O que aconteceu? Ele lançou o aplicativo, teve uma review do aplicativo numa revista de lançamento mundial e tinha um limite de crédito. E tipo, o aplicativo não funcionou. Porque eram milhares de pessoas na época, né? Era um aplicativo nichado, mas eram milhares de pessoas tentando usar o aplicativo ao mesmo tempo e o servidor tinha o limite de gasto por dia. Então estourou no Japão ainda. Estourou no Japão. Aí foi Japão, os outros países que foram vindo, né? E o aplicativo não funcionava, não funcionava, não funcionava, não funcionava. E na época também que não tinha redes sociais, a gente conseguiu estabilizar. Quando chegou nos Estados Unidos, né, que era o foco dele, ele morava nos Estados Unidos, ele, consertamos, não sei o que, não sei o que. Só que, cara, você vê como a pessoa é um inútil, né? A pessoa, obviamente, como eu falei no da manhã, quando a gente entra ali quem foi o demitido fui eu, né? O demitido fui eu, porque como você não sabia que ia sair da revista? Eu não sabia, tipo, eu não tinha essa informação, né? Mas a gente tá falando aqui do dilema da utilidade, eu estou falando de empresa. Empresa, realmente, assim, a gente tem essa ideia de que, tipo, pô, a pessoa tem que estar ali, né? Mas nem sempre isso é válido, né? Tipo, tem pessoas. Existem momentos onde a gente tem que segurar a pessoa, mesmo ela não sendo útil no momento, não sendo útil no longo prazo da empresa, né? Sei lá, talvez tenha, né? Tipo, eu já fiz parte do grupo que foi mantido na crise de 2008, né? Na crise de 2008 teve um quebra-quebra geral aqui no Brasil e eu fui mantido dentro da empresa, mesmo sem projeto por 2 meses, fiquei fazendo projeto interno ali, né? Fiquei cuidando dos sisteminhas internos, né? Pra depois ali saber que, não, a gente tem aqui um número de pessoas que conseguem resolver esses problemas, né? Tipo, mas eu ainda estou dentro do paradigma da utilidade, né? E aí meu cafezinho tá acabando, eu quero sair do paradigma da utilidade, porque, assim, isso funciona, isso é uma coisa de empresa. E aí a gente chega num ponto que é só assim, não, mas a gente tem que lidar com a cidade como se a gente fosse céu de empresa. Amigo, que visão escrota. Que visão escrota, assim. Imagina você falando assim, imagina se eu chegasse aqui e falasse assim, não, eu vou ter que lidar com a minha família como se eu fosse céu de empresa, né? Eu tenho 2 filhos. Eu falo assim, olha, vocês só dão prejuízo. Eu vou ter que eliminar, vai ter um layoff em casa, eu vou demitir os 2. Não tem isso. Não tem. Porque eu sei que, assim, não tem um paradigma da utilidade. Eu não posso usar o paradigma da utilidade, né? Tanto que eu quis usar esse exemplo da família porque ele é moralmente errado, né? E a sociedade não é uma empresa, né? A gente não tem um paradigma da utilidade numa sociedade. Então faz sentido. Numa sociedade tem pessoas que aparentemente não são úteis, mas elas sempre são importantes para alguém. Todas as pessoas são importantes para alguém. A gente não tem utilidade no dia a dia. Aliás, a gente tá falando de sistema, esse sistema que nos cerca é totalmente artificial. O que é uma empresa? Se você perguntou o que é uma empresa, toda vez que eu paro, assim, tipo, que eu vejo esses lemas, né, essas questões, eu falo assim, peraí, mas o que é uma empresa? Para que serve uma empresa? Uma empresa serve para dar lucro. Dar lucro para quem? Uma empresa, assim, eu, do ponto de vista de cidadão, eu acho que empresas são empreendimentos coletivos, porque mas ela tem um dono. Sim, mas ela é coletivo, cara. Uma empresa sempre é um empreendimento coletivo. A não ser que você seja um MEI aí e tenha um conhecimento muito bom que esteja fazendo alguma coisa. Mas uma empresa sempre é um empreendimento coletivo, mesmo que você seja um indivíduo único na empresa. Porque, por exemplo, aqui, vamos falar assim, agora eu vou ser uma empresa aqui, eu vou vender um produto que é o Managed Kafka aqui, eu vou estar viajando, blá, blá, blá. Lembra que eu tenho uma família? Então, assim, se isso é um empreendimento individual, eu vou ter uma escola
pra estar com meus filhos, eu vou ter a minha esposa vai estar cuidando dos meus filhos, não sei o que, não sei o que. Eu não vou abandonar os meus filhos. Então, assim, a gente continua sendo, por mais que seja um empreendimento individual, ele sempre é um empreendimento coletivo. Por mais que uma empresa ela seja um empreendimento individual, tipo, a tiazinha que limpa o chão, a pessoa que limpa o chão, ela é tão importante, porque se não tiver um chão limpo, você não fecha negócio. Se não tiver um chão limpo ali, se a pessoa que limpa o chão não tá feliz, não tá, se você vê que ela tá ali, ela tá pé da vida, talvez você não feche o negócio, porque o seu cliente vai chegar ali e vai falar, pô, vai dar cria um mal-estar. Eu já cheguei em empresa, assim, pra fazer entrevista, que eu olhava o time e falava, todo mundo pé da vida. Eu falei, pô, aqui eu não vou ficar, cara. Aqui eu não vou ficar. Aqui, tipo, aliás, esse é um dos grandes sinais, né? Assim, sempre que você vai entrar numa empresa, converse com as pessoas que trabalham lá, né? Uma vez eu fui, esse ano esse ano, assim, nos últimos 6 meses, né? Várias empresas entraram em contato comigo, eu não cheguei a fazer entrevista com nenhuma. Porque ou eu converso com alguém, eu vejo, opa, péssima oportunidade, ou não chega num acordo salarial ali antes de conversar, porque eu não vou ficar gastando meu tempo sem saber qual que é o budget da vaga, né? Então, assim, o que eu tô dizendo aqui é que, assim, a gente tem esse paradigma. Eu quero terminar meu cafezinho, já deu mais de 16 minutos, né? A gente tem esse paradigma da utilidade, que as pessoas têm que ser sempre útil, que ela pode até, de certa forma, ser boa para as empresas, né? Só que a gente tem que ver que as pessoas que estão na empresa, por mais que elas aparentemente elas não tenham função nenhuma lá, elas têm uma utilidade, né? Por exemplo, uma empresa de tecnologia, o zelador ela tem uma utilidade. Aliás, tem uma das melhores empresas que eu trabalhei, a pessoal da zeladoria, eles eram CLT dentro da empresa, né? A pior empresa que eu trabalhei, o pessoal da zeladoria, eles eram PJ. Porque, assim, é uma coisa que a gente não se importa. Eu achava muito interessante porque eu lembro dessa empresa, assim, tinham 4 diretores, né? E tinha um dia que a diretora, a gente chamava ela de diretora, né? A coordenadora da área de infraestrutura física, acho que eles chamavam alguma coisa assim, né? Entrou e deu um cagaço lá, começou a brigar com eles, porque eles tinham fechado um contrato. Aí eles chegaram lá acho que foi uma coisa assim, chegaram lá de noite, pediram pizza, começaram a conversar e foram embora. E aí chegou no outro dia de manhã, tipo, a galera começou a reclamar com ela e, tipo, ela nem sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que nesse dia ela chegou lá, deu um esculachão neles. Ah, que vocês chegaram aqui, vocês fizeram essa bagunça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí todos eles baixaram a crise e falaram assim, pô, erramos, né? E aí no bar fala assim, ó, a gente já vê qual que é a linha de comando da empresa, já vê quem manda aqui, né? Porque, tipo, cara, vocês podem fechar o contrato que for, mas deixa a empresa limpinha, porque a limpeza faz parte do negócio. A limpeza faz parte do negócio. Tudo faz parte do negócio. Até o bem-estar social. Por isso que eu acho que o layoff é uma coisa muito ruim. Porque você demite as pessoas e você cria um mal-estar corporativo que vai afetar, cara. No fundo vai afetar. Você acha que não, mas vai afetar, né? Então olha isso. Eu falei sobre. E concluindo mais também, assim, usar esse paradigma da utilidade para toda a cidade é uma escrotice sem tamanho, né? Eu não posso usar na minha família. Se eu não posso usar na minha família, eu não posso usar na sociedade. As pessoas, elas têm um valor intrínseco nelas. E elas têm um valor para alguém. Mesmo que você não saiba quem que é, que você nunca viu, aquela pessoa ela tem uma origem. Ela tem uma família, ela veio de algum lugar, ela tem conhecidos. Ou ela teve conhecidos e aí a vida destruiu ela por algum motivo. E aí ela tá andando por aí, aí falando como um total desconhecido, né? Tem um filme que chama A Complete Unknown, né? Um total desconhecido, que é uma música do Bob Dylan, que é como você se sente andando por aí sem ter ninguém, sendo com total desconhecido, como uma pedra que rola, né? Like a Rolling Stone, né? Então é isso, pessoal. E o que eu faço o paradigma da utilidade é um paradigma muito escroto. E eu espero ter, sei lá, te ajudado com alguma coisa aí, te dado alguma visão. E eu não sei se a gente vai falar disso, hoje é quarta-feira de carnaval, eu não sei se vai falar disso na semana, mas valeu, boa tarde pra vocês.